Olá, olá! Estamos começando mais um Empower Connection, hoje, primeira sexta-feira do mês de setembro, dia 3. Estamos aqui, o Rogério Schmidt, falando de São Paulo, e a Vera Galante, em Brasília. Oi, Vera. Oi, Rogério, tudo bem por aí? Tudo jóia. Você que ainda não está inscrito no nosso canal, aproveite, clica lá no sininho, aí você recebe também as nossas atualizações, os nossos conteúdos. Vera, por onde é que você gostaria de começar aí o retrospectiva da semana? Levanta uma bola aí. Eu queria devolver a bola para você, Rogério. Vamos fazer uma retrospectiva da semana no Congresso, porque aconteceram coisas muito importantes no Congresso e elas costumam passar meio desapercebidas por conta de outras notícias que tomam as manchetes. Você quer começar por aí? É verdade, essa semana teve bastante coisa acontecendo, né, tanto na Câmara como no Senado, né? Eu vou falar aqui sem uma ordem cronológica necessariamente, né? A primeira coisa foi a derrubada daquela medida provisória do governo que instituía um regime especial aí de contratações no mercado de trabalho durante o período da pandemia, né? Essa medida provisória tinha sido aprovada na Câmara, estava todo mundo achando que seria aprovada tranquilamente no Senado, mas foi derrubada no Senado, até por uma... O governo conseguiu só 27 votos entre os senadores para aprovar essa medida e 47 senadores votaram contra, né? Então, mostra aí que o Senado está, nesse momento, pelo menos, né, com uma maioria que não é de apoio ao governo, né? Outra votação, outra coisa importante nessa semana, dessa vez na Câmara, foi a aprovação, lá também uma surpresa, né? Porque parece que o projeto tinha subido no telhado, né? Mas foi a aprovação daquele projeto do Ministério da Economia de reforma do imposto de renda, que é uma das etapas da reforma tributária. Ele foi literalmente ressuscitado dos mortos, né, pelo presidente da Câmara, o Arthur Lira. Foi feito um acordo lá, suprapartidário, e foi aprovado com quase 400 votos favoráveis no Senado, né? Então, basicamente, ele reduz impostos aí para pessoas jurídicas, reduz a alíquota de imposto de renda para pessoa jurídica, sobre juros e dividendos, aumenta a faixa de isenção para pessoa física no imposto de renda. Agora vai ser enviado para o Senado, né? Vamos aguardar aí, porque o Senado também tem o seu próprio projeto de reforma tributária e, pessoalmente, esse projeto teve uma tramitação relâmpago, né, na Câmara. Não acho que no Senado ele vai caminhar tão depressa assim. Vamos ver. Lembrando que mudança do imposto teria que ser aprovada até o final desse ano, para valer em 2022. Né? Se não for aprovado até o final até dezembro, ficaria só para 2023, aí já seria um novo governo, um novo cenário. Né? Você ia comentar alguma coisa, Vera, sobre não, é só para lembrar que os 400 e poucos votos foram na Câmara, não no Senado, porque... E lembrando também, Rogério, que a Câmara e o Senado, quer dizer, os presidentes estão se estranhando e o Senado é muito menos receptivo a mudanças rápidas do que a Câmara, né? Então, a gente tem que levar isso muito em consideração, como você já falou também. E só para terminar a listinha, essa semana o relator da reforma administrativa na Câmara dos Deputados apresentou lá o seu parecer, mudou bastante a redação do projeto que o governo tinha apresentado, né? Então, ele mantém a estabilidade também para os futuros ingressantes no serviço público, adota lá algumas outras contrapartidas. Então, tem aí uma sinalização de que esse projeto pode ser votado, talvez agora ainda em setembro, na comissão especial da Câmara, que é onde ele está agora, né? A melhor das hipóteses podia ir para o plenário, mas, enfim,
Então, tanto na reforma tributária como na reforma administrativa, houve movimentações importantes essa semana. Né? Aliás, é o Senado também que vai examinar, está em banho-maria, né? Mas a nomeação lá do André Mendonça para o STF. Né? Me parece que hoje, a sensação é de que hoje ele não teria os votos que precisa para ter a sua nomeação aprovada, mas não tem nem perspectiva ainda dessa votação ser pautada. Né? O Supremo está trabalhando com um ministro a menos, né? Desde a aposentadoria do Marco Aurélio. Se eu não me engano, dos atuais ministros do Supremo, nunca houve um cujo processo de nomeação tivesse demorado tanto quanto está demorando agora a nomeação do André Mendonça. Né? Vamos ver, podemos ter novidades aí. O que tem lá, a sabatina mais longa foi do Fachin, mas isso aí não quer dizer nada. Foi uma sabatina longa, mas ele foi aprovado, não importa. E a tradição é realmente de aprovar. Agora, como está nesse clima de antagonismo aí da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, presidida por Davi Alcolumbre, e o governo, André Mendonça está cada vez menos, com menos chance. Bolsonaro não retira candidatura, mas também não trabalha pela candidatura. Eles tentam alguma coisa, mas não vai muito longe, não. Então, eu não sei. No final, se o desgaste for grande, vai acabar retirando a candidatura e nomeando um outro. Aí vamos ver como é que vai ser o procedimento dele, né? Vera, essa foi também uma semana muito movimentada aí na sociedade civil, digamos assim, né, nas entidades empresariais. Você quer fazer um balanço sobre esse outro ponto também? Pois é, balanço é difícil porque ela continua, né? Mas, enfim, o que acontece é o seguinte: nós começamos com a Febraban, normalmente quieta e muito afinada com os governos, porque ela precisa dos governos, lançando um manifesto, escrevendo, divulgou um manifesto que ela não chegou a lançar, em favor da democracia, da manutenção da lei e da ordem, né, do Estado Democrático de Direito. E o Banco do Brasil e a Caixa Econômica ameaçaram sair da Febraban. A Fiesp, presidida por Paulo Scaff, encampou esse manifesto, engavetou o manifesto ao mesmo tempo, porque não interessa, principalmente para o Scaff, porque a Federação Paulista tem uma outra visão, e não está feliz com o Paulo Scaff. Ele não lançou o projeto, ele encampou e tarará, e não foi para frente. Porque ele mesmo tem interesses com o governo Bolsonaro. Então, na verdade, isso tudo é uma grande fogueira de interesses e de vaidades, né? Então, ele tem interesses, não quer opor de uma vez, mas também ele quer ficar em banho-maria. Vamos ver. A Febraban já hoje disse que ela continua apoiando o manifesto dela, quer dizer, que todo mundo sabe qual já foi divulgado, inclusive, só não foi oficializado. A FIENG, de Minas Gerais, lançou um manifesto de apoio ao presidente Bolsonaro contra o STF, quer dizer, indo na contramão da Febraban e da Fiesp, mais ou menos, né? Os empresários de Minas Gerais, Salim Matar e outros grandes representantes do PIB de lá, já lançaram outro manifesto contra o da FIENG, em favor da democracia e tudo mais. Então, o empresariado já desembarcou do governo. O grande PIB que andou de lado, segundo o mesmo Paulo Guedes, ou seja, não evoluiu, o PIB não está feliz com o andamento das coisas aqui, das ameaças
democracia, né? Então, o que está acontecendo é que o presidente Bolsonaro, cada vez que ele vai a algum lugar, ele incita a população. Os motociclistas de Goiânia me convidaram para uma motociata, então ele foi, que, aliás, tem sido ele é convidado para todas e ele vai. E com palavras de ordem, ele falou para comprar fuzil e não feijão, quer dizer, é uma coisa muito bélica, muito explosiva que está sendo incentivada. Então, agora nós já vamos adiantar aqui o nosso destaque da semana, Rogério e eu combinamos que vai ser dia 7 de setembro, que realmente não tem outro. Então, dia 7 de setembro vai ser uma complicação, porque tem manifestações agendadas para todas as capitais, né, Rogério, você ia dizer? Não, eu ia só lembrar, colocando mais um pouco de água nessa fervura, você falou das entidades aí que representam o PIB, né? Essa semana saiu também a divulgação, o IBGE divulgou aí o PIB do segundo trimestre desse ano, né? Com uma queda de 0,1%, né? Ou seja, está ali muito próximo da estabilidade, né? Mas foi mais um elemento aí que se adiciona, né? Os economistas já estão falando em PIBinho novamente para 2022, né? Que é o ano eleitoral, né? Esse ano ainda pode ter um crescimento, porque ano passado foi um ano atípico por causa da pandemia, né? Então, esse ano não tem para onde ir, a não ser para cima, mas para 2022, que é ano eleitoral, as perspectivas aí do crescimento do PIB, que a gente sabe que é uma variável que tem impacto, né, na escolha da presidente, não são muito animadoras. E também essa semana saiu de novo pesquisa de opinião pública mostrando, confirmando, né, a tendência de queda da popularidade do presidente, ele ficando menos competitivo para a eleição do ano que vem, né, favoritismo do ex-presidente Lula, né? Então, tudo isso aí ajuda a compor um quadro que o governo precisa produzir algum fato positivo, né? Por isso que a gente vai falar bastante aí sobre o 7 de setembro, né? Porque agora, na verdade, com a popularidade do presidente em queda, quase que livre, o que surgir na terceira via, ele tem que se preocupar com Lula, não muito com Bolsonaro, porque ele tem que derrotar Lula, que está em subida vertiginosa também. Então, tem que ser... É complicada essa terceira via, mas veja... Só mais uma coisinha, Vera, que eu lembrei agora, antes da gente passar aí já para o destaque da próxima semana, que é o 7 de setembro. Essa semana também teve uma outra notícia importante envolvendo o presidente Bolsonaro, que foi a sanção daquele projeto que revoga a Lei de Segurança Nacional, quer dizer, a Lei de Segurança Nacional não existe mais, acabou, não existe. Né? Mas esse projeto ele também estabelece lá crimes, né, contra a democracia, e o presidente Bolsonaro vetou um dos itens desse projeto, que era a disseminação de fake news, né? Algo, aliás, que faz bastante sentido, né? Digamos assim, né? Então, agora o Congresso provavelmente vai ter que se reunir aí muito em breve para derrubar esse veto. Quer dizer, acho que não tem a menor chance desse veto do presidente Bolsonaro ser mantido. Até o Supremo também já deu sinais aí de que, se for provocado, vai também declarar esse veto inconstitucional, enfim, mas é mais talvez tenha sido aí mais uma sinalização do presidente para o seu eleitorado cativo, né? Que depende de fake news, enfim, para se mobilizar, etc. Nós sabemos que ele sabe que esse veto vai ser derrubado, né? Mas ele tentou. A gente não pode acusar de não tentar, isso ele tentou. Agora, antes da gente caminhar para o final, Rogério, eu gostaria de destacar uma coisa. Nós somos uma consultoria de risco político, a gente só fala de risco, de problemas, porque essa é a nossa função mesmo, alertar para o que pode trazer risco para as pessoas que precisam de saber quais são os riscos disponíveis. Mas nós estamos em plena
Paralimpíadas ou Paralimpíadas em Tóquio. E o Brasil está fazendo muito, está fazendo bonito demais. Nós temos vários ouros, nós temos, hoje, inclusive, numa modalidade que eu nem conhecia, goalball, o Brasil derrotou a China, mais um ouro. Então, esses para-atletas, eles são pessoas que superam deficiências, são cegos, são pessoas que não têm as pernas ou são tetraplégicos e eles se superam. São exemplo para todos nós, eles convivem conosco, meu cachorro concorda, convivem conosco, nós temos muito que aprender com eles. Então, a inclusão dessas pessoas na sociedade é fundamental. É uma ótima lembrança, Vera, mas eu não resisto, né? Agora a gente tem que falar aí semana que vem, uma semana mais curta por causa do feriado, né? Do 7 de setembro, que é terça-feira. Estão previstas aí manifestações tanto favoráveis ao presidente Bolsonaro, como também manifestações contra, não é? E para comentar esse assunto, eu lembro daquela velha máxima do futebol, né? Comentarista de futebol, de vez em quando se sai com um comentário do tipo: hoje nesse jogo pode acontecer 3 coisas. Pode ganhar um time, pode ganhar outro time ou pode empatar. Né? O que é óbvio, né? Mas eu queria trazer esse raciocínio aqui também para a gente, né? Para a nossa discussão. Quer dizer, é difícil avaliar o que pode acontecer no 7 de setembro, né? Mas, digamos, se as manifestações fracassarem, né, as manifestações pró-governo forem, por exemplo, menores que as manifestações contra o governo, né, se acontecer isso, ou se as manifestações, tanto de um lado quanto de outro, forem relativamente tranquilas, sem grandes incidentes, eu acho que não vai mudar nada o quadro político atual. Não é? Quer dizer, acho que a única hipótese de haver aí uma mudança do nossa avaliação de risco é caso as manifestações pró-Bolsonaro sejam um sucesso retumbante e as manifestações contra o Bolsonaro sejam um fracasso absoluto. Né? Aí sim, talvez a gente possa recalcular, digamos assim, né? A força, né, do presidente. Mas nesse momento, se eu tivesse que fazer uma aposta, eu acho que não vai mudar grandes coisas em relação ao que é hoje. O que você acha? Eu concordo com você, mas eu estou preocupada com 2 cidades, principalmente, Brasília e São Paulo. Brasília e São Paulo terão manifestações das 2 bandeiras, né, contra e a favor. São Paulo, o governador Dória tinha proibido contra, a justiça liberou, então eles estão separados, mas sabe lá. Isso divide força de segurança, divide uma porção de coisa. Brasília, a distância entre os pró-Bolsonaro e os contra-Bolsonaro é de 3 quilômetros. E Brasília, 3 quilômetros é tudo junto, que é na mesma planície. Entendeu? Eu temo pelo que pode acontecer. Então, o Supremo está de sobreaviso, porque eles são contra, inclusive os bolsonaristas são contra o Supremo, eles estarão na Praça dos 3 Poderes. Então, eu tenho um pouco de medo do que pode acontecer de confronto entre as duas equipes. Bom, certamente vamos comentar bastante sobre essas manifestações no nosso próximo encontro, né? Na sexta-feira da semana que vem, se o mundo não acabar até lá. Né? Não, espero que não. Por hoje, Vera, temos mais algum assunto pendente aí importante? Acho que é isso, né? Só isso. Então, tá bom. Olha, mais uma vez, você que está nos assistindo aí, se inscreva no nosso canal, divulgue o Empower Connection para os seus amigos, divulgue também para os seus inimigos e nos encontramos de novo na semana que vem, no dia 10 de setembro. Exatamente. Vera, muito obrigado. A despedida final é sua. Gente, bom feriado para todo mundo.
se cuidem, cuidado com a variante Delta, se vacinem e aproveitem o feriado. Um abraço a todos. Tchau, tchau. É isso aí. Tchau, tchau, tchau.